porque eu acho que interessa o seguinte, ela cantou aqui que nós precisamos ir para o céu, que nós temos que ser santos, né? Todo mundo fala que a gente quer ser santo. Agora, qual que é a importância de São José Maria? Ele, ele era um jovem normal, na Espanha, e tinha boa formação, frequentava a igreja, era uma família bem católica, né? Até que aconteceu um evento que impactou, que foi no inverno de 1918, foi um inverno muito rigoroso na Europa. Aquelas nevascas que impediam tudo, as aulas eram suspensas, não tinha transporte, as pessoas ficavam em casa. Aí, quando passou a nevasca, ele saiu um dia muito radioso de sol, saiu na rua e viu umas pegadas de pés descalços andando na neve. Ele ficou curioso, como é que alguém ou é tão pobre, ou faz um sacrifício desse de andar descalço na neve? Então ele foi seguindo as pegadas, e as pegadas se dirigiam a um Carmelo. Então ele descobriu que era um frei carmelita que ia a pé, carmelita descalço, literalmente descalço, caminhando para celebrar a missa para os irmãos. E ele se pôs a pergunta: se alguém é capaz de fazer isso por Deus, o que que eu estou fazendo? Né? E ele tinha 15 para 16 anos. Então ele pensou: eu quero ser padre. Ele sabia que Deus estava chamando para alguma coisa. E o pai dele falou: olha, filho, se você vê que é sua vocação, eu não vou me opor. Eu vou até te apresentar um padre amigo meu para conversar. Conversa com ele. Mas meu conselho é que você também faça um curso de direito, um curso. A rigor, ele queria ser arquiteto. Arquitetura na Espanha, ainda hoje, é um dos cursos mais difíceis, porque não é só arquitetura e engenharia civil. Então, a pessoa tem que saber tudo que é arquitetura, mas também de engenharia. Então, ele falou: não, tá bom, eu vou fazer direito. Então, foi o que aconteceu. Ele foi para o seminário, começou a estudar, como com todos os outros, e depois também ingressou no curso de Direito, se formou em Direito, depois se ordenou padre. Mas ele pensava que não queria ser padre por ser padre. Ele achava que Deus estava pedindo alguma coisa a mais. E ele não sabia o que era. Assim como cada um de nós também tem uma vocação, Deus nos chama. E ele pedia a Deus luzes, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Era um texto de um salmo. Até que, uma série de peripécias, ele estava fazendo um retiro. É importante fazer retiro, pegar um fim de semana só para Deus, né? Ele estava fazendo um retiro e, no meio daquele retiro, ele estava sentado no quarto dele, colocando em ordem umas fichas, umas anotações, e de repente ele viu o que Deus estava pedindo para ele. O que Deus estava pedindo para ele era um chamado universal à santidade. Todos são chamados à santidade. Você vai dizer para mim, mas isso todo mundo já sabe? Não. Naquele momento, a, a situação era a seguinte: quem quisesse ser santo tinha que largar a família, largar a profissão, largar o casamento, entrar num convento, virar freira, ou entrar num seminário, virar padre. Porque o resto dos cristãos era considerado os cristãos de segunda categoria, né? Podiam se salvar, né? Entende? E salvar quem ir para o céu. Mas ser santo mesmo, só aqueles que tivessem uma dedicação total a Deus. Isso era uma mentalidade que prevaleceu na igreja desde o século IV até o século XX. E o que Deus mostrou para ele é o seguinte: era voltar ao espírito dos primeiros cristãos, os primeiríssimos cristãos, né? Aqueles apóstolos de Jesus, o que eles eram? Pescadores, né? Eles tinham sua profissão. Paulo era construtor de tendas, né? Paulo, Áquila e Priscila, eles viviam nas suas casas, eles exerciam sua profissão, eles
Ou se eram casados com a família, se não eram casados. Mas eles não existia ainda o fenômeno do monacato e nem o fenômeno dos seminários. E os primeiros cristãos, não era nada fácil ser cristão naquele primeiro momento. Porque se você levasse uma... Oi? Se você tivesse uma cruz pendurada no pescoço, os cristãos começaram a ser acusados de serem os inimigos da sociedade, os inimigos da pátria, né? Roma, quando aconteceu em Roma, quando o rio Téver inundava em Roma, como aconteceu agora no Grande, diziam, a culpa é dos cristãos. Os cristãos não adoram os nossos deuses. Quando aconteceu o incêndio de Roma, o Nero acusou os cristãos. Então, o fato de você ser cristão era motivo de você ser preso. Se você não renegasse a sua fé, você ia ser condenado às feras, né? No Coliseu, já foram em Roma, já viram o Coliseu? Lá era um lugar onde as feras, você não estava cristão. Então não era nada fácil ser cristão naquele momento. Você tem que estar disposto a dar a sua vida por Deus, né? Porque o que acontecia? O Estado era um Estado confessional. Então você tinha, como cidadão romano, você tinha a obrigação, como nós temos aqui a obrigação de votar, né? No dia da eleição a gente vai e vota, lá eles tinham a obrigação de prestar culto ao imperador. Então todo mundo ia lá e ia num templo lá e tinha que pegar um incenso, sabe, igual o incenso da missa aí, pegava o incenso, jogava lá numa brasa e falava, fazia um salamaleque lá para o imperador, né? E quem se negava a fazer isso era condenado. Claro que havia brasileiros, entre aspas, que conseguiram a prova de que prestaram incenso, mas não prestaram, né? Sabe como é que é? Pessoal, bom, para brasileiro que eu digo entre aspas, né? Hã? Argentino também. Mas dava um jeitinho, exatamente. Ele ia lá falar, pegava o cara, me dá um certificado de que eu prestei o culto, mas não prestei, né? Bom, então, não era fácil viver, porque os cristãos estavam sendo perseguidos por toda a estrutura do Império Romano. E vejam que interessante, a própria expansão do cristianismo, ela se deu precisamente por essa perseguição. Os cristãos começaram a se espalhar, né? Pelas vias romanas, etc. Havia períodos de maior perseguição, períodos de mais calma, mas nos 300 primeiros anos sempre foi assim, até 313, Edito de Milão, que houve a paz constantiniana. Constantino parou a perseguição contra os cristãos. Depois ele até se batizou, filho de Santa Helena. Bom, então, por que eu estou contando a história inteira lá no fim? Porque aí, a partir do século IV, já não era proibido ser católico, ser cristão. Isso é um conhecido, né? Então, agora que eu te reconheci, rapaz. Então, o Reginato, né? Então, aí aconteceu, caiu o nível dos cristãos. Começou a cair o nível, porque antes exigia uma bravura, exigia uma coragem, exigia uma disposição de dar a vida por Deus e tal. Então os cristãos começaram a relaxar um pouco. Então, como a igreja sempre acontece, o Espírito Santo suscita renovação. Então começaram a surgir o fenômeno dos monges do deserto. O pessoal falava, não, Jesus falou que é preciso deixar tudo, pai, mãe, casa e tal, para amor ao evangelho, né? Então o pessoal deixava tudo e tal, ia morar em umas grutas, ia morar sozinhos, né? Para só dedicar-se a Deus. Aí depois esse pessoal tinha um aqui, outro lá na Paulista, outro sei lá, na Faria Lima, cada um vivendo tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar, né? A gente junta numa comunidade, a gente faz uma comunidade. Nesse momento surgiu o fenômeno do monacato. São Bento foi o pai do monacato no Ocidente, que ele juntou um monte de rapazes que também queriam viver assim, numa gruta lá em Subiaco, fez uma regra, como é que vai ser a vida na comunidade, e a partir daí surgiu o fenômeno religioso na igreja. E aquela vocação do leigo que vivia no meio do mundo no início, passou a se esquecer disso. Que se criou na igreja uma mentalidade de que quem quer realmente ser santo
tem que largar tudo, porque o mundo é mau. É um mundo cão, né? O mundo te estraga, o mundo é pecaminoso. Então, São José Maria começou a dizer que não, que todos são chamados à santidade, pelo fato de sermos batizados. O batismo nos dá duas metas. Primeiro, a santidade, e depois o apostolado, que ele está falando na missa lá. Você prestou atenção na minha missa, não foi? Então, todos são chamados a difundir a nossa fé. Não pode guardar a fé para nós mesmos. Então, ele começou a fazer isso, começou a juntar, reunir jovens, né? Rapazes e moças. Ele era um sacerdote jovem também, era mais difícil juntar um grupo de moças, também não ficava muito bem, né? Ele começava, né? Então ele atendia as moças numa igreja, como acontece aqui, né? E os rapazes eles se reuniam num bar para tomar umas umas cervejinhas e ele falava de Deus ali para eles, né? E, e acontece que então ele começou a dizer isso, por exemplo, aos estudantes ele dizia assim: uma hora de estudo equivale a uma hora de oração. Como é que é isso? Você vai estudar, você senta na frente do computador, do livro, você puxa um terço, você não trouxe o meu terço. Você puxa o terço, fica rezando o terço com uma mão e com a outra está estudando no computador, não. Não vai dar certo. Você nem vai rezar, nem vai trabalhar direito. Mas o que ele dizia assim, olha, você oferece, você vai começar a estudar, então você pega um crucifixo ou alguma coisa assim, uma imagem, coloca na tua frente, né? E fala, eu vou estudar, eu vou fazer esse trabalho, eu ofereço para Deus esse trabalho e começo a fazer. E aí eu ponho a cabeça, mergulho naquilo que eu estou fazendo e vou fazer bem feito esse trabalho. Né? Se eu pus uma meta, sei lá, eu tenho que ficar uma hora e meia, 2 horas nesse trabalho, eu vou ficar uma hora e meia ou 2 horas sem interromper, sem ficar saindo, sem ficar respondendo mensagens, sem me distrair com outras coisas, né? Vou até o fim, porque eu ofereci para Deus. Eu não posso oferecer para Deus um trabalho e depois fazer um trabalho mal feito, né? Tem que ser muito bem feito esse trabalho, né? Então, no fundo, ele ensinava a materializar a vida espiritual, né? Ele dizia, você que gostaria de... ele dizia assim para o rapaz, olha, escreveu depois disso, um rapaz contou isso para ele: padre, o senhor me falou que eu sou filho de Deus. Falei de filho de Deus hoje, né? Então, eu entrei na universidade de peito estufado, dizendo, filho de Deus, né? Olha aqui, cuidado comigo, né? Eu sou filho de Deus. Vocês já viram no para-choque de caminhão? Às vezes tem alguma frase que é aproveitável no para-choque de caminhão. E tinha uma frase que dizia assim: não sou o dono do mundo, sou o filho do dono. Né? Certo? Então, é uma coisa que você mesmo pode dizer: não, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, filha do dono. Né? Cuidado comigo. Né? Quem é mais poderoso do que Deus, que pode tudo? Eu sou filho dele, eu sou filha dele. Né? Então, era uma postura muito diferente. Então, ele falava isso. Cada um tem que seguir a sua vocação. A maior parte dos cristãos leigos, a vocação é a família, o matrimônio. Ele falava que abençoava o amor humano com as duas mãos, né? E uma vez perguntaram: por que o senhor fala que abençoa o matrimônio com as duas mãos? Ele falou: porque não tenho quatro. Né? E ele falava do leito matrimonial como um altar. Um altar. Né? Ele falava que o amor humano, nobre, limpo, casto, entre o homem e uma mulher, dentro do estado de cada um, é algo que dá glória a Deus. É um caminho para chegar à santidade. Né? Quem está casado tem o seu caminho de santidade, é o nome da sua esposa e o nome do seu marido. Esse é o seu caminho de santidade. Você não tem que pegar esse seu marido, ou essa sua esposa, e falar: eu vou te levar para o céu. Aconteça o que acontecer, eu vou te agarrar aqui e vou te levar para o céu. Né? A família, a finalidade da família é o céu. Você não falou aqui na música? Falou isso? Levar todo mundo para o céu. Os filhos,
os pais, os irmãos, né? Então, santificar a família como um caminho matrimonial, ele falava disso, né? E também, de verdade, ele suscitava que havia também um grupo de moços e de moças que decidiam não se casar, não por falta de opção, né? Mas não se casar para dedicar-se expressamente a trabalhar por Deus e estar disponível para o que Deus pedisse, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a maior parte dos membros da obra são casados, né? Tem sua família. Então, havia muitos daqui que estavam na missa hoje, né? Claro, uma família, você não pode dizer assim, olha, vocês não querem ir para Belém do Pará, né? Mas como tem família, tem escola, tem sogra, tem não sei o quê, como é que vai levar a sogra, né? A sogra talvez não queira levar muito, né? Mas se você tem se a pessoa está solteira, né? Ela pode, eu vou para Belém do Pará, arrumo um emprego lá, né? Continuo trabalhando lá em home office, essas coisas. Então foi isso. Então, em São José Maria, ele veio, só tenho 10 minutos, hein? Você me deu pouco tempo, hein? Não, você falou que meio-dia é Ângelos? Meio-dia e 10? Ah. Eu costumo restaurar os meio-dia, mas tudo bem. Então, eu não estou contando a história toda dele porque é muito longa, né? Mas ele esteve aqui no Brasil. Ele veio ao Brasil em maio de 1974. Ele já tinha estado em 1970 no México. Ele ficou 40 dias no México, que ele foi fazer uma novena à Nossa Senhora lá de Guadalupe. E depois ele veio ao Brasil. Daqui do Brasil foi para a Argentina, foi para o Chile, o Peru, para a Colômbia. Na Colômbia, né, só fez uma escala, não entrou porque ele estava já resfriado. Venezuela, ele estava já também um pouco mal de saúde, daí ele voltou para a Espanha. Depois, no janeiro, fevereiro do ano seguinte, ele veio à Venezuela e à Guatemala. Bom, então, vocês vão dizer, mas como é que é um santo, né? A gente acha que o santo é uma pessoa assim inacessível, né? O santo, né? É uma pessoa que fica o dia inteiro rezando salmos, né? Que fica o dia inteiro de joelhos na frente do altar. É uma pessoa que só fala de coisas sérias, porque a gente tem uma ideia que os modelos de santos que nós temos são modelos antigos, né? Como eu falei antes. Os santos eram aqueles os religiosos, as freiras, os tal. E São José Maria, ele era um sacerdote, mas era um sacerdote muito normal, né? E, e ele aprendeu muitas coisas aqui quando ele veio, né? Quando ele chegou aqui, logo em seguida que ele chegou, ele reparou que aqui tem pessoas de todas as caras, né? De todas as raças, de todas as origens, e que convivem com uma naturalidade tremenda, né? E ele percebeu que isso não existe em outros lugares, né? Em outros lugares, as pessoas elas elas entram em guerra uns contra os outros por causa da fé, né? O judeu, o árabe, né? Assim por diante. E aqui ele via pessoas assim de todos os tipos, né? E o que eu vi no Brasil, a primeira coisa que eu vi foi uma mãe grande, formosa, fecunda, terna, que abre os braços sem distinção de línguas, de raças, de nações, e a todos chama filhos. Ele percebeu isso. Isso que para nós é tão habitual e comum, ele percebeu que era uma riqueza, né? Era uma riqueza cultural também de raiz católica. Entendo que o brasileiro é e será um grande povo missionário, um grande povo de Deus, que as grandezas do Senhor vós as sabereis cantar em toda a terra. Então ele percebeu que essa facilidade de convivência de pessoas de diferentes origens
tem um potencial apostólico muito grande, porque você pode mandar essas pessoas para os países de onde as suas famílias vieram, como aconteceu. Por exemplo, japoneses e japonesas, havia muitos aqui, que daqui foram para o Japão. O Japão, o catolicismo é muito difícil, eu sou minoria, né? Então foram vários, entre os que foram, já tem um que já é padre já faz 30 anos e outro que se ordenou padre ontem. Outro rapaz que foi daqui de São Paulo para lá, japonês, e ele se ordenou padre ontem. Então ele começou a ver isso. Então, assim, gente que está na África, alguns países da Europa, né? Claro, a gente sempre tinha essa noção de que o Brasil era um país missionário, que nós estávamos aqui, recebíamos os missionários de fora, né? E ele dizia, não, que o Brasil é um país, nós pensávamos que o Brasil era uma terra de missão, né? Terra de missão, os outros vêm aqui. E ele fala, não, que é um povo missionário, povo que vai para outros lugares. Isso está acontecendo não só na obra, mas em muitas instituições da igreja, Shalom, Canção Nova, eles têm gente, Nazaré, na Terra Santa, eu encontrei uma comunidade de Shalom, uma comunidade de Canção Nova lá, organizando a liturgia na Basílica de Nazaré, né? Legal, né? Então, ele começou a ver esse horizonte, que era um horizonte muito grande, né? E então ele abriu para nós grandes horizontes apostólicos. E ele era uma pessoa muito humana, muito bem-humorada. Eu vou contar alguns episódios para ilustrar, né? Por exemplo, ele tinha recomendação médica de fazer uma caminhada todos os dias, de 40 minutos, 35. Então, eles, as pessoas que estavam aqui pensaram, vamos levá-lo para fazer a caminhada em algum lugar diferente, assim ele vai conhecendo a cidade. Então ele foi na USP. Tem alguém da USP aqui? Vocês? Vocês também, né? Ele ficou passeando lá nos corredores das químicas. Tem um prédio enorme, assim, que estava meio chovendo. Foi num domingo, por isso não tinha muito movimento. Mas ficou caminhando por lá. E ele foi no Butantã. Outro dia ele foi no Butantã. E no Butantã, que é muito conhecido, quem é de estrangeiro de Brasília já foi no Butantã? Não, né? O pessoal de fora vem muito visitar o Butantã. Um dia você vai lá. Então, entre as coisas que ele viu, no Butantã tem uma espécie de terrário lá onde tem umas cobras, umas tartarugas, mas depois tem vamos chamar isso, uma estrutura assim de vidro que que tem umas cobras lá, né? As cobras venenosas e tal. Você pode ver a cobra de perto. Então, ele viu lá que então, tinha uma cobra, de repente, o funcionário abriu uma portinha de trás, colocou um ratinho, uma cobaia. Então ele ficou olhando, e o que acontecia com essa? O que vai acontecer agora? E o ratinho ficou no compartimento, só com a cobra, o ratinho ficou paralisado, né? Apavorado, né? E agora? Não tinha escapatória. Ele ficou quieto, mas a cobra não estava nem aí, né? A cobra estava na dela, a cobra nem se mexia, a cobra não dava nenhum sinal de que estava sendo importunada, até que o ratinho começou a ganhar um pouco mais de confiança. Deu umas andadinhas para cá, uma andadinha para lá. De repente, o ratinho passou na boca da cobra, ela, pum, abocanhou. Era um alimento, era o almoço dela. Então, ele falou, tá vendo? Assim acontece na nossa vida. A gente se coloca na boca da tentação e a tentação nos abocanha, né? A culpa é nossa, né? Se o Senhor não tivesse colocado na frente da tentação, a cobra não teria me mordido. Então, ele passava dessas coisas naturais para as coisas sobrenaturais, né? Que mais que eu posso contar para vocês? Então, aqui teve vários encontros, foram 15 dias que ele esteve aqui. Teve encontros assim com grupos como esse aqui. Depois teve dois encontros maiores. Um no Centro de Convenções do IMB, que vocês conhecem lá. Tem o Palácio de Exposições e tem o Centro de Convenções. O auditório, que naquela época
era, eu acho que o maior que havia em São Paulo. Então lá houve uma reunião com ele num sábado de manhã, dia 1º de junho, e no dia seguinte, dia 2 de junho, que era domingo, domingo de Pentecostes, teve um encontro também num auditório bem grande ali no centro de São Paulo, que chamava, naquele momento, Auditório do Palácio Mauá. E era uma coisa interessante, porque ele começava a falar e falava em espanhol, mas ele falava bem devagarinho e dava para entender. A gente entende um pouco de espanhol, né? O problema é que a gente entende, mas a gente depois quer falar não sabe falar, né? E, então ele entrava, ele não tinha papel, não tinha nada. Ele começava a cumprimentar as pessoas, falar da impressão que ele teve no Brasil, né? Isso que eu falei, que é uma mãe que recebe todos, ele falou isso no AMB. E depois ele deixava um microfone circulando pelo público para as pessoas fazerem as perguntas que quiserem, né? Por exemplo, teve um que falou assim, padre, o Brasil é considerado o país mais católico do mundo, né? Por que que no Brasil não tem nenhum santo canonizado? Na época não tinha nenhum santo brasileiro, né? Agora tem São Frei Galvão, tem Irmã Dulce, etc., né? E ele falou um pouco do que eu estava dizendo agora, né? Ele falou que os santos não fazem barulho, os santos não chamam atenção. Então ele dizia, olha, pode ser que à sua volta haja muitas pessoas verdadeiramente santas, que são reconhecidas por Deus, e que um dia, quem sabe, a igreja vai colocar nos altares. Quando ele estava falando de algo que aconteceu na própria vida dele, né? E depois o Dom Álvaro, Ângelos, vamos rezar o anjo? Mas a Ave Maria em latim, né? Ah, Primeira parte, o senhor reza, a gente reza a segunda parte. eles sabem rezar em latim aqui? A Ave Maria em latim está no grupo de WhatsApp. Quem não tiver no grupo, olha do colega do lado. A gente vai rezar a segunda parte, não para rezar a primeira. Mas puxando em português. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. E o Verbo de Deus fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, nós pedimos em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e sua cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, eu estava falando de Dom Álvaro, né? Dom Álvaro viveu, era um outro sacerdote que esteve junto com São José Maria durante 40 anos, desde 1935 a 75, quando ele morreu, São José morreu. E ele foi o seu sucessor na frente da obra durante 19 anos ou 20. Mas o que impressionava, vocês na internet, vocês quando entrarem no YouTube, vocês encontrarão trechos dessas reuniões com ele, né? E se você reparar, o Dom Álvaro ele estava ali sempre atrás, mas estava sempre ligado no que ele falava, né? Isso impressiona. Porque Dom Álvaro também tinha a sensação de que o padre era um santo, né? E o Dom Álvaro acabou sendo beatificado também, né? Bom, então o santo é assim, né? É uma pessoa que ele não fala, ele falava que ele chamava-se pecador, né? Ele queria que colocassem no túmulo dele, José Maria, pecador, né? Só que foi a única coisa que o Dom Álvaro não obedeceu, né? Porque era muito forte ser pecador. Mas ele não se considerava santo, né? Ele pedia orações, né? Ele tinha que lutar.
Por exemplo, ele rezava o terço todos os dias, às vezes rezava o terço no carro. Ele passou por aqui, acho que não veio, não entrou nessa paróquia, não. Mas ele passou aqui pela Avenida Brasil várias vezes, né? E um dia ele foi rezar o terço com o Dom Álvaro e o outro sacerdote que veio com ele, e na hora que ele saiu do oratório, falou: é, é, hemos tocado la guitarra. Quer dizer, eu me distraí no terço, né? Me distraí no terço. Quer dizer, era uma pessoa normal, né? Celebrava a missa. A missa dele era uma coisa que impressionava mesmo, né? Quando ele estava no altar, dava a impressão de que ele se desligava das coisas externas e ele entrava numa outra atmosfera, né? Uma espécie de atmosfera do céu, assim, né? Ele estava enxergando umas coisas que a gente não enxerga. E ele falava que a missa é, de fato, o centro e a raiz da nossa vida espiritual, né? O centro, quer dizer, tudo se dirige à missa, tudo nós devemos tirar da missa. E a raiz, porque é de onde tiramos todas as graças, as, né, as virtudes, os bênçãos para a nossa vida, né? Oi, há 5 minutos. Eu já estou acabando, porque eu também tenho um compromisso aí. Vocês têm alguma... A pergunta vem depois? Mas são poucas perguntas, né? Que mais? Eu vou contar uma indiscrição, tá bom? Com isso eu termino. Você pode perguntar, mas o senhor encontrou com ele? Né? Claro, eu participei de várias dessas reuniões, né? Em grupos menores, em grupos maiores. Mas teve um momento em que eu estive assim, frente a frente com ele, é, que foi tem uma casa de retiros, não sei se alguém já foi lá, chama Sítio da Aroeira. Já conhece, ouviu falar? É Santana do Parnaíba. Ela já foi lá, né? E tem outra, Casa do Moinho também foi na Casa do Moinho, né? Ele foi consagrar o altar. Bom, mas no Sítio da Aroeira, eu estava lá com um grupo de outros jovens, que o nosso trabalho era preparar a sala para ter a reunião com ele, né? E é uma casa que tinha um hall grande, assim, tipo sala de estar e tal. Então ele foi visitar a casa, depois ele entrou para almoçar, e nesse momento nós entramos na casa e já puxamos os móveis para cá e para lá, colocamos tapetes e tal, para ter um encontro com ele. E ele saiu para dar uma volta, para conhecer, ele mostrar a casa por fora, né? O bosque, as árvores. Então ele foi circulando por lá, e nós estava de olho, né, que ele estava indo para cá, para lá. De repente ele voltou, ele ia plantar um pau-brasil, uma muda de pau-brasil, que está lá. Se você for lá, tem uma plaquinha que diz São José Maria plantou essa árvore e tal. Mas aqueles 15 dias da estada dele aqui no São Paulo foram muito marcantes, também para mim, né? Porque eu já era, vamos dizer assim, numerário. O que é numerário, né? Numerário, se você for no dicionário, numerário quer dizer recursos financeiros, mas na obra numerário são as pessoas que se dedicam a Deus com o compromisso do celibato, né? E os que têm o compromisso do matrimônio são supernumerários, né? Eu, então, já era numerário, mas ainda morava com a minha família. Então, eu vi que aproveitei toda aquela onda, o padre, todo mundo da minha família foi, verdade, nessas terturas, nessas reuniões. Aí, isso foi em junho, né? Maio, junho. No mês de julho, eu estava no terceiro colegial. No mês de julho, eu falei com meu pai, com minha mãe e tal, fui morar numa casa da obra, ali na Vila Mariana, ainda tem a casa. Mas não tem não, eu demoliram e fizeram outra, né? E fui fazer cursinho, fiz cursinho, e fiz cursinho de manhã e colégio à noite. Foi uma coisa boa. E eu passava a tarde estudando, né? Bom, então foi isso. Para mim, na minha vida, foi um passo muito grande, né? Tá bom?
Então, eu termino aqui e, e deixo aberto aí as perguntas, né? E eu tenho que deixar uma pergunta para vocês, né? A pergunta que eu vou deixar para vocês é a seguinte: quais são os meios da santidade e a vocação de todos, mas quais são os meios para atingir a santidade? O que que eu tenho que fazer para eu estar no caminho da santidade?